A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 4, com o seguinte tema: o corpo como templo do Espírito Santo. Aqueles que pertencem a Jesus Cristo têm o Espírito Santo residindo neles. Os seus corpos foram transformados em um lugar sagrado. Deus o Pai criou o nosso corpo. Deus o Filho redimiu o nosso corpo. Deus, o Espírito Santo, fez do nosso corpo um templo. Assim como nós reverenciamos a presença de Deus no templo, onde nos reunimos para cultuá-lo, também devemos reverenciar a habitação de Deus dentro de nós. Jesus disse: se me amardes, guardareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João, capítulo 14, versos 15 a 17. A maneira como nós nos comportamos, pensamos e falamos, e o que deixamos entrar em nosso interior por meio dos olhos e ouvidos é muito importante, pois o morador divino está lá dentro, contemplando tudo. Embora ele não nos abandone, é perfeitamente possível entristecê-lo. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ao instruir aos Efésios, Paulo disse: toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirado de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando vivemos no Espírito, não mais satisfazemos os desejos da natureza pecaminosa. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não podemos ter dúvidas quanto ao fato de que Deus considera os nossos corpos como verdadeiros templos. O Senhor Jesus disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. João disse claramente que Jesus falava do seu corpo. De acordo com a teologia de Paulo, a igreja local também é um templo, 1 Coríntios 3,16, bem como também cada crente individualmente. É essencialmente bíblico o crente saber e confessar que o seu corpo se tornou a residência de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo também diz: não sois de vós mesmos, para reforçar o fato de que nos tornamos propriedade de Deus. E é isto que vamos ver a seguir. Ponto de número 1. Corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo reforça o fato de que somos propriedade divina, com as seguintes palavras: fomos comprados por bom preço. O preço a que Paulo se refere é o preço da redenção, o preço que foi pago por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Conforme lemos: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Além do preço do pagamento, também fomos selados com o Espírito Santo da promessa, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aos Efésios 1, 13 e 14. Quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, ela recebe o selo do Espírito como garantia de sua
redenção eterna. Na hora do arrebatamento, essa pessoa será transformada e receberá um corpo imortal e glorificado. E Deus completará essa obra a partir da conversão. Ele garante que estaremos prontos para o dia do arrebatamento quando lemos: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. O conselho de Deus para nós é que tenhamos comunhão com o seu Espírito. E esta comunhão deve ser preservada durante o tempo que se chama hoje. Se assim fizermos, não haverá qualquer motivo para temores e receios na ocasião da vinda do Senhor. A sua presença em nós será a garantia que nos assegura a certeza do arrebatamento e da nossa redenção. E a unção que recebestes dele fica em vós. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele em sua vinda. 1 João 2, 27 e 28. Não sabeis vós? Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Os cristãos precisam ser bem informados sobre a santificação do corpo, a fim de nunca profanarem o santuário de Deus. Depois da queda, Deus vestiu Adão e Eva com roupas feitas de peles, roupas fortes e seguras, substituindo as folhagens de figueira, roupas pobres, fracas. E isto é uma demonstração que o corpo, seja do homem, seja da mulher, não pode ficar exposto levianamente. Qualquer discussão que vise negar a necessidade da santificação do corpo é imatura e carnal. Um padrão moral elevado exige um vestuário decente e discreto, sem qualquer sensualidade ou ostentação de vaidade. Não podemos confundir o belo com o sensual. Certamente Deus deseja dar as melhores e mais belas roupas para os seus filhos, porém, ele jamais compactuará com a exploração do corpo. Usar o corpo como objeto de tentação, provocação ou cobiça é pecado. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. A exploração da nudez nas novelas, nos filmes e nos vídeos da internet tem se tornado comum em nossos dias e tem contribuído para o desmoronamento da família e para o embrutecimento do ser humano. Quando as virtudes do Espírito são substituídas pelas obras da carne, o ser humano se torna violento e perverso, ficando incapaz de atender aos apelos do Espírito Santo. A gravidade desse estado doentio da sociedade pode ser ilustrada pelos dias anteriores ao dilúvio, onde a sensualidade e a violência chegaram no topo de sua depravação. E a Bíblia diz: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pisou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esse tipo de comportamento também predominava na cidade de Corinto, nos dias do apóstolo Paulo, e foi completamente reprovado pelo apóstolo. Paulo escreve: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 10 e 11. Devemos ter cuidado com a forma como estamos usando o nosso corpo,
a fim de não incorrermos no juízo de Deus, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, segundo aos Coríntios 5:10. Propriedade e domínio. Não temos qualquer dúvida quanto à sacralidade do corpo humano. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso e inteligência saberá compreender que devemos respeito a nós mesmos e aos outros. Quando o assunto é a dignidade do corpo, devemos nos lembrar que, por mais que a justiça humana aumente as penas contra os exploradores e abusadores do corpo humano, nada poderá reparar os danos causados no emocional das pessoas abusadas. Somente o poder do Evangelho poderá curar as vítimas dessas violações. Que fique bem claro, tocar no corpo humano é tocar na propriedade de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O direito divino de propriedade sobre os nossos corpos advém de duas razões óbvias. Primeiro, Ele é o nosso Criador. Segundo, Ele é o nosso Redentor. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, verso 1. Nossos filhos devem ser ensinados desde cedo que os seus corpos pertencem a Deus e a Ele devem glorificar. Ponto de número 2, o corpo como tabernáculo, portador da presença. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida, segundo aos Coríntios 5:4. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, segundo a Pedro 1:14. Paulo e Pedro usam a expressão tabernáculo, referindo-se ao corpo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, onde encontramos a menção do tabernáculo de Moisés. Como lemos, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, Êxodo 25, verso 8. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Êxodo 25, 22. No passado, Deus prometera habitar naquela construção sagrada, feita ali no deserto. Mas agora, Ele promete habitar em nós, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aos Efésios 2, 20 a 22. O segredo desta habitação não está em nós, mas naquele que é o edificador e a pedra angular de nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. Tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo também nos ajuda a compreender a tricotomia do ser humano. O tabernáculo de Moisés era constituído de 3 partes distintas: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio era o espaço externo, que corresponde ao nosso corpo. O lugar santo era o espaço interno, intermediário, que corresponde à nossa alma. E o lugar santíssimo era o espaço interno, totalmente reservado, que corresponde ao nosso espírito. O lugar santo e o lugar santíssimo eram separados pelo véu, que lembra a tênue divisão entre a alma e o espírito. Essa divisão só era percebida pelo lado de dentro. Do lado de fora, as pessoas só viam 2 divisões: o átrio e a tenda da congregação. Quando o tabernáculo foi inaugurado, a glória do Senhor encheu todo o lugar. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação
E a glória do Senhor encheu o tabernáculo de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o templo. Êxodo 40, 34, 35. Hoje também Deus quer nos encher abundantemente do seu Espírito. Um tabernáculo guiado. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, 36 e 38. Esta é outra importante analogia tirada do tabernáculo, é a analogia sobre a importância de ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, lá no passado, se a nuvem do Senhor, que estava sobre o tabernáculo, se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Isto nos mostra que devemos ser sensíveis quanto ao propósito de seguir a direção do Espírito Santo em nossas vidas. O ministério do Espírito Santo é essencialmente o de guiar os filhos de Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se formos atentos ao mover do Espírito Santo, evitaremos as decisões equivocadas e pouparemos muitas dores e sofrimentos para nós mesmos. A Bíblia diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Ponto de número 3. Cuidando do templo do Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. A cidade de Corinto, nos dias de Paulo, encontrava-se mergulhada na devassidão moral. Era uma sociedade permissiva, com uma filosofia muito semelhante à do mundo de hoje. Paulo ressaltou que foi Deus quem criou o sexo quando fez o primeiro casal. Portanto, somente ele tem o direito de nos dizer como usá-lo. A Bíblia é o seu manual para a vida e, portanto, deve ser obedecida. De acordo com a palavra de Deus, existem vários pecados sexuais. Os mais conhecidos são, primeiro, a fornicação. A palavra fornicação vem do grego pornô, de onde vem a palavra prostituta, pornografia, e pode incluir várias formas de impureza moral. No entanto, o termo é mais comumente aplicado ao relacionamento sexual entre os solteiros. Quando um casal de namorados ou de noivos se entregam às carícias e ao ato de fornicação, este momento, então, é um iminente momento que o pecado está presente no relacionamento daqueles jovens. Embora isso seja muito comum no mundo de hoje, que os jovens se abracem, se beijem, se livremente, a palavra de Deus continua advertindo aos jovens. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. O relacionamento sexual entre pessoas solteiras é algo condenável aos olhos do Santíssimo Deus e deve ser levado totalmente a sério, visto que as suas consequências poderão ser eternas. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. O segundo grande pecado comum na área sexual é o adultério. Adultério é a prática do sexo fora do casamento. Para proteger a família, o Senhor decretou, não adulterarás, Êxodo 20:14. Jesus condenou não apenas o ato em si, mas também a própria cobiça. E está escrito, venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, verso 4. A palavra grega moichos, traduzida por adúlteros,
refere-se a relações ilícitas que envolvem pessoas casadas com pessoas que não são seus cônjuges. Em Gálatas 5, 19 a 21, o adultério está incluído entre os pecados que impedem a pessoa de herdar o reino dos céus. O texto de Efésios 5:5 ensina-nos a mesma coisa. Portanto, devemos ter cuidado com esse laço de Satanás. Nesse caminho, muitos perderam seus cônjuges, seus filhos, sua honra, sua reputação e a sua própria alma. O terceiro pecado, a prostituição. O substantivo grego porneia tem um significado amplo, referindo-se no geral à imoralidade sexual. Especificamente aponta para toda prática sexual fora do casamento. Paulo diz que devemos fugir da prostituição. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino permanece: fugir. E, por fim, o pecado da homossexualidade, que é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. A prática homossexual é, antes e acima de tudo, um vício, ou seja, algo que se opõe diretamente a uma virtude. Entre os vícios opostos à santidade do sexo, genericamente chamados pelo nome de luxúria, a homossexualidade é o que mais se destaca. Ele contraria não apenas a razão, mas a própria natureza. Segundo Tomás de Aquino, teólogo do século XIII, o pecado contra a natureza tem uma gravidade maior do que a dos outros pecados de luxúria, porque contraria a natureza e perverte a razão. Quando Deus se referiu ao comportamento homossexual praticado pelos moradores de Sodoma, chamou-os de grandes pecadores. Gênesis 13:13. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis 18:20. Pelo que temos visto, tudo indica que a sociedade moderna já ultrapassou em muito a proporção das iniquidades praticadas em Sodoma. Até quando Deus suportará esse estado de iniquidades? Quando virá o seu juízo? Paulo adverte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que escondem a verdade e preferem a injustiça. Romanos 1,18. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se, 2 Pedro 3,9. Disciplinas espirituais. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. Precisamos entender que a graça de Deus opera mediante a nossa decisão de nos apresentarmos a Deus, de colocarmos os nossos membros sobre o altar como instrumentos de justiça. A escolha de servir a Deus deve ser acompanhada de ações que confirmam a nossa verdadeira consagração. Por meio do corpo, nos dedicamos às mais importantes disciplinas da vida cristã: a oração, o estudo da Bíblia, o jejum, a comunhão dos santos. É impossível viver a vida no Espírito sem a prática dessas disciplinas, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Disciplinas corporais. Os sentidos naturais do corpo não são em si mesmos pecaminosos, mas são influenciados pelo poder do pecado inerente à natureza caída. A disciplina do corpo passa necessariamente pela disciplina dos sentidos e dos instintos. Por exemplo, o instinto sexual poderá se tornar ilegítimo se for dominado pela concupiscência dos olhos. Dois homens da Bíblia, Jó e Davi, entenderam a necessidade de disciplinar os seus olhos. Primeiro, Jó: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Jó 31, verso 1. Davi: não porei coisa mais dentro dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Salmo 101, verso 3. O olfato e o paladar são também sentidos físicos ligados ao instinto da fome e da sede.
os quais também precisam ser disciplinados. Está escrito: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja. Romanos 13:13. A audição é outra importante faculdade do corpo, que, se usada de forma indevida, pode causar grandes danos à vida espiritual. Eva deu ouvidos a Satanás e se corrompeu. Israel deixou de ouvir os profetas de Deus e foi destruído. O Senhor disse: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55, verso 3. O tato é outro sentido que manifesta-se por meio do corpo. A Bíblia fala muito das mãos e dos pés e faz uma analogia, como, por exemplo, a Bíblia fala de mãos diligentes, Provérbios 10:4, mãos que sustentam, Mateus 14:31, mãos que curam, Marcos 16:18, mãos que trabalham, Atos 20:34-35, mãos que intercedem, 1 Timóteo 2:8, mãos que adoram, Salmo 134, verso 2. E o que dizer dos nossos pés? Os pés representam o nosso comportamento e o estilo de vida que adotamos. Devemos fazer veredas direitas para os nossos pés. Hebreus 12, versos 12 e 13. E Deus nos prometeu guiar por caminhos direitos. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, falo-eis caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Isaías 42, verso 16. Vamos para a conclusão de nossa lição. Vamos destacar nesta finalização duas verdades fundamentais. Primeiro, é dever de todo cristão manter o seu corpo santo e saudável para uma perfeita espiritualidade. Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Número 2. Mesmo tendo debilidades e limitações físicas, devemos dizer como Paulo: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 20 e 21. Em resumo, Cristo deve ser engrandecido em nosso corpo em todo o tempo. Amém. Querido Pai Celestial, agradecemos a Ti neste momento pela Tua palavra, rogando a Tua bênção sobre a vida de todos os nossos irmãos, que esta graça preciosa de Cristo esteja operando esta santificação, esta vida plena, este poder maravilhoso de encher os irmãos, encher os corações como vasos preciosos nas tuas mãos. Abençoe e guarde a todos os meus queridos irmãos, a todas as pessoas necessitadas, a todos os que agora esperam a tua providência e a tua provisão. Em nome de Jesus, abençoe, fique conosco. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.